Alexandre de Moraes tem, amplamente documentado, como está no processo da Flórida, da Rumble Ultramedia, Alexandre de Moraes tem violado a lei americana, violado os compromissos internacionais do governo brasileiro, violado o Tratado de Assistência Legal Mútua Bilateral Brasil-Estados Unidos e, como foi reconhecido pelo Ministério da Justiça do Brasil na carta que responde ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o dia 12 de junho, o Alexandre de Moraes também tem violado a lei brasileira, como ele viola rotinariamente. Então, o que a gente tem aqui é uma pessoa muito independente, que não se limita pela lei, que não se limita pelas normas internacionais, que não se limita pelos compromissos assumidos pelo governo brasileiro e que não se limita pelos tratados bilaterais que o Brasil atinge com outras nações, como os Estados Unidos. Antônio, desculpa, o senhor está falando sobre o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, que na sua avaliação tem condutas ilegais, mas em relação ao presidente Donald Trump, você não acha que as atitudes dele, não só com o Brasil, mas focando no Brasil, de atacar a soberania nacional brasileira, de exigir que aqui nós temos poderes separados, né, independentes, exigir achar que uma pressão dele possa parar um processo judicial, não é uma interferência, não é achar que é o dono do mundo? Uma ótima pergunta, Raquel. Vamos lá, duas coisas. A primeira, não vamos falar que eu considero que ele está violando a lei brasileira. O Ministério da Justiça do Brasil, na carta de 12 de junho, que é de público conhecimento, reconhece que as ordens do ministro estão violando a lei do Brasil. Então não é Martin De Luca no God Rumble que considera isso, é o Ministério da Justiça do Brasil. Ponto 1. Ponto 2. Poderes independentes. Assim como Alexandre de Moraes tem perdido toda a credibilidade internacional. Pensemos que Brasil é um país com uma reputação do judiciário excelente, historicamente, que qualquer mandado de um juiz brasileiro é cumprido ao redor do mundo, qualquer pedido de extradição de um juiz brasileiro era cumprido ao redor do mundo, e o Alexandre está acabando com a reputação do judiciário brasileiro. Poucas vezes tem acontecido o que aconteceu agora. Doutor, Espanha, doutor, não, desculpe interromper o senhor, mas não, é que o senhor já citou duas vezes esse ofício do Ministério da Justiça de 12 de junho deste ano, mas ele não cita o ministro Alexandre de Moraes nominalmente. Cita, indiretamente, porque está feito, cita não cita nominalmente, não cita nominalmente. Se eu posso te responder, eu vou te explicar como cita. Por favor. 7 de maio de 2025, o Departamento de Justiça manda uma carta para o Ministério da Justiça brasileiro, fazendo referência aos mandados de Alexandre de Moraes e em resposta aos mandados de Alexandre de Moraes, que são a causa do processo na Flórida desde fevereiro, certo? A carta de 12 de junho é uma resposta à carta de 7 de maio do DOJ, do Departamento de Justiça. Então está respondendo, queridos, esses mandados que seu ministro mandou estão violando todas as leis, bum, 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 bum. Respondendo essa carta, o Ministério da Justiça fala, imagina, desculpa, caso vocês tenham interpretado isso, que é exatamente o que os mandados do Alexandre de Moraes falam, isso está totalmente errado, não é assim. Não, de jeito nenhum, imagina. Todo mundo pode ler a carta é pública. Mas o que está errado, doutor, é a interpretação dos senhores, desculpe então, só para eu entender, o que está errado é a interpretação que os senhores tiveram da decisão do Moraes ou a decisão do ministro? É a decisão do ministro, não é a decisão, os mandatos. Não tem advogado no planeta Terra que vai achar que mandar um mandado de censura por e-mail faz sentido ou está certo. Não é algo controversial no direito, é óbvio. Brasil e Estados Unidos têm um tratado bilateral para essas coisas. Todo juiz brasileiro, inclusive Alexandre de Moraes, sabe como fazer as coisas certas, porque a lei da Rumble, ele nunca violou a lei desse jeito. Então, o Departamento de Justiça americano manda uma carta a 7 de maio falando, meu Deus, como seu juiz está fazendo isso? Isso viola o tratado bilateral, viola a lei, viola isso, viola aquilo. E o Ministério da Justiça do Brasil responde no dia 12 de junho falando, vocês estão certos, desculpa, imagina. Não é assim. Está certa, né, Raquel, que na carta de 12 de junho, o Ministério da Justiça, acho que para evitar vergonha, né, ou talvez por medo do Alexandre mesmo, o Ministério da Justiça não menciona por nome o Alexandre. Mas o que está fazendo é responder uma carta, e o assunto da carta que está respondendo é mandados ilegais do Alexandre de Moraes. Doutor. E está concordando com o Departamento de Justiça americano. Então, implicitamente e indiretamente, está aceitando, claro, o que o nosso ministro faz é ilegal. Desculpa, deve ser um erro de interpretação. Deixa eu entender uma coisa, porque a mais importante aqui, o judiciário, ele é independente, né, aqui no Brasil. Ou seja, por mais que o executivo achasse alguma coisa, o judiciário tem autonomia para tomar as decisões. Eu quero entender qual que é o objetivo dessa lei e da aplicação dessa lei contra o ministro. É intimidar os demais ministros da corte, fazê-los mudarem de ideia? Qual que é a intenção? Qual lei está falando? A sanção econômica? Isso, agora que foi imposta ao ministro Alexandre de Moraes. Sim, as sanções econômicas normalmente estão reservadas para conduta que vai totalmente fora dos parâmetros normais. Tá? Pelos exemplos que eu estou te dando, eu acho que a conduta do ministro Alexandre de Moraes está numa liga única. Vamos lembrar, por exemplo, a Rumble está banida por força bruta só em 3 países no planeta. Rússia, China e Brasil. Sabemos que Rússia e China é outro assunto, né? Normalmente banem porque o regime quer sobreviver.
No Brasil não tem um problema de sobrevivência do regime. Que regime? É o governo, né? É democraticamente eleito, o governo brasileiro. Então, por que é feito isso pelo ministro Alexandre de Moraes? É claro, as provas estão nos últimos 5 anos. Todo ponto de vista que for suprimido e censurado pelo ministro é de direita. Alguém aqui nesse programa pode me falar uma conta nas redes sociais que foi bloqueada, suspendida, por detrás dos dados do usuário, de um ponto de vista de esquerda? Não existe. Só do ponto de vista direita. Então, é uma censura ideológica. Defender golpe de Estado é um ponto de vista da mas a direita. questão, o ponto que eu acho que o Diego está colocando para o senhor, o Diego me corrija se eu estiver errado, é o seguinte: todas essas medidas, o tarifaço, a lei magnífica, o objetivo final é a anistia, Jair Bolsonaro? Olha, eu não posso falar por isso, porque não me compete eu falar isso. Tá? Eu acho que o presidente Trump falou isso claríssimo. Mas o que tem como objetivo claro, como foi anunciado, é a conduta do Alexandre de Moraes é inaceitável nos padrões internacionais. Tem Estados Unidos, tem Itália, tem Espanha, tem diversos países que já têm recusado os pedidos de extradição do Alexandre de Moraes porque não são acreditáveis, porque são todas perseguições políticas, né? Isso está bem claro internacionalmente fora do Brasil. Então, Doutor, só para concluir, quero responder a sua atitude. Então, o propósito é punir a pessoa que está se comportando de forma ilegal e constantemente viola a soberania americana. Vamos lembrar que agora o governo brasileiro está falando de proteger a soberania brasileira. Mas no caso da Rumble, ninguém mandou Alexandre de Moraes encaminhar mandados por e-mail para a Flórida para banir conteúdo postado nos Estados Unidos por cidadãos americanos. Oi, e isso aqui está violando a soberania do Brasil? Como assim? Então, é uma reação totalmente defensiva. E o que está tentando fazer as sanções é marcar a linha vermelha. Isso aqui é inaceitável. Obviamente, o único juiz brasileiro que tem feito isso na história do Brasil é Alexandre de Moraes. Não tem outro ministro hoje do Supremo, nem do Judiciário brasileiro que tenha feito isso. É só ele. É uma liga única, né? o senhor considera crime contra a humanidade uma medida judicial que vocês discordam por viés político? Não é crime contra a humanidade, vamos ser claros. A lei Magnitsky aplica a severas violações de direitos humanos, não crime contra a humanidade. Então, acho que, só para centrar, ninguém está falando aqui de crime contra a humanidade. Estamos falando de violações sérias, repetidas e sistemáticas de direitos humanos. Então, aí eu faço uma pergunta para você. Você acha que a liberdade de expressão é um direito humano? É um direito humano, e eu vivo no Brasil com liberdade de expressão. O Brasil tem uma visão diferente, né, sobre a liberdade de expressão. Com certeza o Brasil tem liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que fala português, né, que adora o Brasil, que tem o maior carinho pelo Brasil. E é muito importante, especialmente vocês como mídia, que tem o poder de fazer chegar a informação à população, não confundir isso. E não estou acusando ninguém, estou falando legitimamente assim. Pensem e foquem no que estamos falando. Não, isso aqui não é um ataque ao Brasil. Longe disso. Exatamente o oposto. Nenhum ataque ao judiciário brasileiro, nenhum ataque a todo o STF, com certeza nenhum ataque ao governo Lula. Ok? A designação baixo a lei Magnitsky de hoje é extremamente detalhada e documenta, como encaixa na lei americana, o abuso sistemático e repetido, reiterado de direitos humanos do Alexandre de Moraes. Um último ponto. É o seguinte: quem mandou Alexandre de Moraes e que daria autoridade a um juiz brasileiro a demandar? Vamos pensar o que aconteceu com o Rumble. Demandar. E a Rumble tem que bloquear conteúdo e contas de cidadãos americanos em território americano postando conteúdo nos Estados Unidos, bloqueando globalmente, porque foi o que ele pediu em fevereiro, está todo lá no seu processo da Flórida. Ponto 1. Ponto 2. Ignorando e violando o tratado bilateral entre os dois países, um tratado que o Alexandre de Moraes tem seguido dezenas de vezes, porque ele sabe direitinho como fazer os pedidos certos através do tratado bilateral, ignorou. Terceiro, demandando o vazamento ou entrega de dados para ele, a autoridade brasileira, de usuários americanos nos Estados Unidos, o qual é feito fora do tratado bilateral, porém é ilegal. E a Rumble teria que violar a lei americana para cumprir com o mandado ilegal do ministro. Qual é a lei? Se chama em inglês Stored Communications Act, ou a lei de acumulação de dados. Nenhuma empresa americana pode entregar dados a uma autoridade americana ou estrangeira, a menos que tenha um mandato válido. Só para elucidar, o Rumble foi suspenso por não ter um representante aqui no país, no Brasil, né? O que exige a legislação brasileira. Isso não é verdade. A legislação brasileira não requer isso. É uma interpretação do STF que fala que empresas que nunca tocaram país, que nunca tiveram funcionários, não fizeram um CNPJ, nunca fizeram um negócio no Brasil, nunca tiveram um parceiro comercial no Brasil, nunca ganharam R$1 no Brasil, nunca escolheram fazer negócios no Brasil, tem que montar um CNPJ, contratar funcionário, criar um representante legal. Isso foi uma interpretação do STF, isso não está na lei brasileira, isso não está escrito na legislação brasileira, é uma interpretação que foi feita pelo STF. Agora, vamos pensar na prática como funcionaria o mundo, porque esse tipo de interpretação que o STF tem para plataformas só se encontra na China, na Rússia, do jeito que está escrito, tá? E mais nada. Não estamos falando, todos os países funcionam desse jeito. Não funcionam todos os países desse jeito.
Tá? Então isso é uma anomalia total. Quando você precisa de um representante legal no Brasil, é claro, eu quero fazer negócios lá. Pô, vou abrir uma conta bancária, vamos fazer um parceiro, vou comprar coisas do Brasil, vou vender coisas do Brasil, vou fazer business com o Brasil. Quero participar da economia brasileira. Ok, perfeito, óbvio, você tem que estar submetido às leis brasileiras, à justiça brasileira, etc. Aqui estamos falando de um juiz brasileiro atacando uma empresa que não tem contato nenhum, negócios nenhum no Brasil, zero, e tentando tirar conteúdo de cidadãos americanos postando dentro do território dos Estados Unidos. Quem pode defender isso? Então, em vez de defender o indefendível, eu acho que esse é o momento crítico, né, com essas negociações, para pensar, vamos dar uma pausa aqui, vamos pensar, o que estamos defendendo exatamente? Porque estamos jogando 260 milhões de pessoas num buraco econômico de uma forma totalmente desnecessária, por defender algo que é indefensível, né? Tá certo, doutor. Obrigado pela participação conosco. Um abraço para o senhor. Bom trabalho.